Abra mais uma vez a sua Bíblia, outra vez, se você esteja com ela marcada, no Salmo de número 11, ou 100. Eu não sei porque saiu o 11. Eu não li o 11, nem vi o 11. Mas é o Salmo 100. Vamos mais uma vez ler, e aí nós vamos meditar um pouco nesse Salmo. Algo que o Senhor falou muito ao meu coração, nessas 2 semanas que nós tivemos aí participando. Tentei participar com os irmãos, mas os 2 domingos, eu tentei, mas os 2 eu estava em deslocamento, né? O primeiro, tivemos uma parada, por necessidade, ficamos parados na serra, quase 2 horas, né, tia? Mais de 2 horas, por conta de um carro que travou a pista, não foi acidente, e aí nós ficamos, não tinha sinal para nada, só se usássemos, ia tentar usar o sinal de fogo, mas não dava, porque estava úmido, não pegava fogo também. Esperamos ali, até que a concessionária conseguiu liberar a pista. E no último domingo, né, com muita dificuldade, deslocando em direção ao Mato Grosso do Sul, perdendo sinal e tal, ainda pegamos uma pequena parte da celebração, né, mas ouvimos realmente o que Deus fez e tem feito na vida dos irmãos. E hoje eu quero dar continuidade, né, louvando a Deus pela vida daqueles que estiveram participando, envolvidos, orando, ministrando, o pastor João Bento, que esteve ministrando aqui, e também o seminarista Mauri, líder, né, que Deus tem usado tremendamente nessa obra, ministrando a palavra do Senhor. E agora, na liberdade do Espírito, na dependência, eu quero também ministrar e compartilhar com os irmãos o que Deus falou ao meu coração. Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e os seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Vamos mais uma vez orar? Querido, que o Senhor traga revelação e direção ao meu e ao seu coração. Coloque diante do Senhor em oração nesta hora. Pai querido, nós te agradecemos pela liberdade de estarmos na tua casa, estarmos aqui reunidos em teu nome. E agora diante da tua palavra que mais uma vez foi lida, ó Deus, e será, ó Pai, ministrada ao nosso coração. Ó Deus, eu falo ao nosso porque o Senhor, aquilo que o Senhor já falou, já trouxe como direção em meu coração. Ó Deus, eu não me acomodo porque sei que o Senhor é fonte inesgotável. Por isso, ó Deus, há em meu coração uma expectativa ainda daquilo que o Senhor tem a nos ensinar, porque o Senhor é poderoso e o Senhor faz muito mais, infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso, tem essa liberdade de falar ao coração da tua igreja. Ministre, Deus, sobre cada um. Como já declaramos, ninguém está aqui por acaso. Assim como também nós entendemos que ninguém dos que estão acompanhando, ó Deus, que estão celebrando através dessa transmissão, ó Deus, chegou por acaso nessa hora, mas que sejam, ó Deus, ministrados pela tua palavra e alcançados, ó Deus, pelo teu amor e a tua graça. No nome do Senhor Jesus é que eu me rendo ao Senhor e, ó Deus, e dependo do Senhor e oro no teu nome. Amém. Amém. Eu trago, queridos, aos irmãos uma proposta de um tema: como deve ser nossa expressão e dedicação de culto ao Senhor. Uma pergunta, né? Talvez uma pergunta, uma dúvida, não uma dúvida apenas, mas um desejo de aprendizado. Como então deve ser? Tendo em vista que nós temos hoje muitas declarações sobre esse assunto, né? Ah, tem a igreja tal que tem um tipo de adoração, tem a igreja tal, tem a igreja fulana, tem essa, tem aquela, tem a ortodoxa, tem aquela que é contemporânea, tem aquela que é neopentecostal, e aí começamos a ter essa visão de tipos de culto.
Mas nada melhor do que nós observarmos o que a palavra nos orienta. Na verdade, na palavra nós temos toda a direção. E a palavra também nos dá uma direção de como deve ser a nossa expressão e a nossa dedicação de culto. Tendo em vista, irmãos, que nesse período que eu já posso denominar, e eu declaro profeticamente, esse tempo pós-pandemia, amém? É uma palavra profética, né? Então, queremos que está acabando, e ele não vai acabar apenas porque o carnaval está chegando aí, mas vai acabar porque o povo de Deus está orando, e vidas não serão mais ceifadas, é o que nós cremos, e todo esse mal extinto, e extirpado do nosso meio. Então, esse período pós-pandemia, que a gente podemos assim declarar, esse ato profético, é um período muito difícil de entender quando comparamos aquilo que tínhamos antes de toda essa bagunça desse vírus que aconteceu. Não contando com umas mortes, nós sentimos muito, sim, cada vida que se perdeu, que se foi precocemente, por conta do avanço e das vidas que se deixaram órfãos, filhos, famílias destruídas. Mas enfim, quando eu olho para a igreja, aquilo que nós enxergamos e víamos, aqueles que participavam dos cultos antes daquele período e agora, é uma realidade diferente, até pela necessidade que se teve. Por exemplo, antes eram poucas igrejas que tinham uma necessidade de transmitir um culto como esse. Nós então tínhamos um projeto para 3 a 4 anos, estamos aí passando para 2022, nem 2022 fazia parte dos nossos planos, em termos de investimentos. Pensávamos talvez 2023, 2024, que seria algo que estaria dentro desse nosso projeto. Porém, em 2020, já se teve a necessidade de fazer as primeiras transmissões, mesmo com muita necessidade. Não que nós temos alcançado o ápice, porque precisa de grandes investimentos. Mas hoje temos a oportunidade de fazer com que, pelo menos, chegue de forma clara, o áudio, aquilo que estamos falando, fazendo. Precisamos crescer muito, investir muito, mas o que eu quero dizer é que muita coisa mudou. E não só nessa parte do desenvolvimento da tecnologia, da necessidade do avanço, de se levar, de oportunizar, porque hoje nós podemos ter pessoas reunidas aqui presencialmente, como também irmãos que, pela dificuldade ainda da saúde, de locomoção, alguns irmãos que acompanham em casa, não que eles não queiram estar aqui, mas aproveitam da oportunidade. Mas temos aqueles que, irmãos, aqui ou lá, ou através de transmissão, não estão nem aí. E é justamente essa realidade que eu quero dizer. Por que mudou-se tanto essa questão de culto? E o negócio não é porque tornou-se perigoso. Hoje nós vivemos uma realidade em que a maioria dos estádios, nos lugares onde tem clubes que disputam o campeonato brasileiro, seja da primeira ou segunda divisão, os estádios já liberaram 100% da sua capacidade. Tudo bem que se fala, não, tem que usar máscara, aquela coisa toda, mas toda vez que se foca na galera, está todo mundo, imagina se o seu time for campeão na próxima semana, esses dois que vão disputar aí a Libertadores, não vou nem falar o nome, para não alvoroçar os irmãos. Semana passada bateram no meu time, e eu não vou nem falar. Mas imagina, será que alguém lá, vai lembrar de máscara, de alguma coisa? Mas quando se trata da igreja, nossa, tudo bem que devemos ser um povo prudente, mas o que eu quero dizer não é somente a prudência, mas é o amor, o avanço, a expressão, a dedicação. E é isso que o Senhor nos leva a observar, dentro desse salmo, que é, na verdade, um pequeno e bem conhecido salmo, que é uma convocação para o culto ao Senhor Deus. Por que eu falo Senhor Deus? Talvez parece redundância, mas o próprio Salmo fala e expressa ao Senhor Deus. Ele era Deus, e era uma convocação a esse Senhor Deus, por aquilo que Ele fez por nós, uma convocação à adoração, à expressão de culto, por aquele que Ele é para nós.
Qual deve ser? Hoje nós temos aquela, e se formos entrar em algum combate, alguma discussão, como já se ouvi muito nas redes sociais, afrontas, dizendo e talvez tendo bases muito sólidas de argumentações, que na verdade não levam a lugar nenhum, dizendo que se tem toda a razão de não participar. E não se trata apenas de encher ou não um lugar como esse de culto, mas é a razão de por que nós estamos aqui, porque nós vemos aqui, e quando nós olhamos para esse salmo pequeno, conhecido, talvez os irmãos da minha época, da juventude aí dos anos 90, vão lembrar de um cântico que era muito celebrado com esse Salmo 100, né? Celebrai com júbilo, né, Juari? Cantou muito, ministrou muito, e era uma maravilha, né? A igreja pulava, né? Celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria e apresentai diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus e eterna a sua bondade e a sua misericórdia de geração em geração. E aí naqueles retiros, o que pegava era o aleluia, glória e aleluia. Então é muito maravilhoso, é uma convocação, um salmo bem conhecido, muito cantado. Acredito que tanto os irmãos, a igreja do Senhor, que era o povo do Senhor no Velho Testamento, como também no Novo Testamento, e eu sou testemunha dessa celebração através desse salmo. E quando nós olhamos os tempos do Velho Testamento, esse salmo foi usado como um cântico de entrada no templo. Era um cântico de celebração. Podemos imaginar o povo de Deus vindo, cantando, celebrando em procissões, em marchas, até chegar, porque uma característica do povo quando vinha para adoração em outras cidades, eles vinham adorando ao Senhor. Eles vinham declarando, talvez de uma forma diferente da nossa, mas quando falamos em adoração, temos uma referência de adoração, como nós vemos aqui, posto à nossa frente, mas a adoração dos irmãos da igreja, vamos dizer assim, de Israel no Velho Testamento, era declarando, salmodiando ao Senhor. E aí, querido, para que você entenda que realmente era usada a expressão, aqui no verso 4, diz assim: entrai por suas portas e nos seus átrios. Era uma chamada. Esse salmo era uma chamada, um dos salmos que chamava, que convocava o povo a cultuar a Deus. E assim esse salmo nos ensina sobre esta atitude que nós devemos ter, nos dispor de cultuar a Deus. Vivemos uma época em que a igreja não tem, na verdade nós somos Senhor, é como se estivéssemos no trono e dizendo, não quero hoje adoração, como se nós vamos definir. Deus está lá no trono talvez, e eu falo, não Deus, o Senhor não merece hoje, não vou mandar adoração para o Senhor, não tenho tempo de reunir com aquele povo chamado teu povo, e aí retém, mas não queremos que Deus retenha nada. Quando estávamos passando aí no mês de setembro, outubro, agosto, final de agosto, setembro, uma escassez, e até mesmo se ventilou e se declarou o problema da escassez hídrica, que poderia ter até mesmo racionamento de água. Quantos pensaram, Senhor, poderia mandar chuva? E nós tivemos a semana passada uma semana de chuva. Que bênção. Não queremos que Deus venha racionar nada, mas a Ele talvez merece alguns domingos ou não. De repente o próximo domingo é um feriado e eu já programei uma saída prolongada. Tendo em vista que eu saí na última semana, saí na anterior, saí no outro feriado, todos os feriados, mas eu não tenho tempo para Deus. Deus pode esperar. Aí nos vem a pergunta, como deve ser a nossa expressão de dedicação? Eu não quero que você entenda que você seja proibido a viajar, a sair, mas o negócio é a sua expressão como igreja de culto ao Senhor. Querido, esse salmo nos ensina sobre a nossa atitude, quando nós nos dispomos a cultuar a Deus. E olha só, nos seus versos, esse salmo nos apresenta alguns verbos que norteiam como deve ser o nosso culto ao Senhor.
E é lindo de ver que nós sentimos que direcionados e norteados. Talvez você fala, mas como que eu vou cultuar o Senhor? Você esteja no início da sua vida, da sua caminhada cristã. E aqui nós temos a direção. E ele começa no versículo 1, celebrai. No versículo 2, servi e apresentai-vos. No versículo 3, sabei. Versículo 4, entrai, rendei-lhe graças e bendizei-lhe. Aqui nós temos o roteiro já bem definido, o que eu posso fazer diante do Senhor. Talvez você deseja iniciar um culto doméstico, um culto na sua casa. Aqui você tem um roteiro desse culto, de celebrar ao Senhor. No entanto, o salmista, depois de nos apresentar esse roteiro, ele vai enfatizar que a nossa expressão ao Senhor, ela vai se basear de uma maneira que deve ser intensa, em alegria e gratidão ao Senhor. Não basta apenas nos apegar a um esboço, mas o que vai fazer a diferença, e vai fazer com que esse esboço que nós vimos nos versículos, eles funcionem realmente, é a essência. E aí ele vai falar dessa essência, quando ele fala de alegria e de ações de graça. Ah, queridos, diante dessa orientação apresentada pelo salmista, nós somos levados a uma avaliação, e é justamente essa avaliação que eu apresento aos irmãos como tema dessa nossa meditação. Como deve ser a nossa expressão e dedicação de culto ao Senhor? Como deve ser? Como entender? Como está essa essência no seu coração? E aí eu pergunto, por que você está hoje aqui? Por que você veio e não tinha mais o que fazer? Talvez você sinta ofendido, talvez você sinta agredido, e o grande problema da igreja de hoje é que ela se ofende facilmente, porque ela não tem a identidade muitas vezes definida. E aí o pastor, o ministrante, aquele que estará ministrando aqui, ele tem como que se pisar em ovos. Não que nós estamos aqui para ofender alguém, seja essa a liberdade, mas de repente algumas coisas se falam para reflexão, se leva para uma ofensa. Mas não porque há uma brutalidade, é porque há um distanciamento grande entre a palavra que está sendo ministrada e a vida realmente que está sendo sem suporte. Queridos, eu quero observar com os irmãos duas importantes afirmações que esse salmo vai nos apresentar sobre a nossa, qual deve ser a nossa expressão e a nossa dedicação de culto. Nós vamos observar e aprender aqui com o salmista, ou reaprender, ou trazer de volta, ou compreender, seja qual for a maneira que você receba, mas aceite essas afirmações que a palavra nos traz nessa noite. Primeiro, eu quero ler de novo o versículo 1 até o versículo 3, que diz assim o salmista: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. A primeira afirmação de como expressar ao Senhor, de como, na verdade, adorar ao Senhor, como dedicar um culto que seja agradável ao Senhor, que realmente demonstre o seu senhorio sobre nós, é da seguinte afirmação: celebre e sirva ao Senhor com intensa alegria. É isso que esses versículos vão nos ensinar, querido, que nós devemos celebrar e servir ao Senhor com intensa alegria. O salmista vai convocar aqui os seus leitores no verso 1, celebrai com júbilo ao Senhor. Interessante que esses 3 versículos vai apresentar de forma clara, nessa transmissão dessa mensagem, que ele apresenta de forma clara nos 3 versículos a palavra alegria. Celebrem com alegria, ou celebrem com júbilo. E depois ele vai dizer aqui, que devemos servir também com alegria, e devemos nos apresentar com cânticos de júbilo ao Senhor. Queridos,
Essa expressão se refere de alegria, de júbilo. O salmista está dizendo que na verdade é comparada a um grito cheio de alegria. E eu posso dizer, até mesmo para você entender melhor, no nosso tempo, é como aquela explosão do gol. Aquela explosão de alegria, de satisfação. De repente você não ganha nada, não muda a sua conta bancária, mas na verdade há uma expressão, você é tomado por uma sensação de alegria. Eu falo para aqueles que torcem, né? De repente aquele que não torce fala, não vejo nada. Mas você que é ligado nisso, é como aquela explosão, né? Algo, um grito. Mas quem deve celebrar com júbilo? Interessante que o salmista ele não apenas limita, porque é direcionado pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Senhor, e ele não limita que essa expressão de alegria deva ser parte apenas de um povo, de um grupo, mas ele fala todas as terras, ou algumas versões diz todos os moradores da terra. Eu comparo esse Salmo 100 com o 150, quando ele diz assim, todo ser que respira, louva ao Senhor. Ninguém fica de fora, nem mesmo os animais. E é coisa linda ver como os animais, eles nos ensinam a louvar. Expressão de alegria. Ah, queridos, a cada dia mais eu estou mais vidrado na natureza. Nós vamos ficando de mais idade, nós começamos a ter mais percepções, né? Sobre aquilo que está à nossa volta. Os pássaros, a beleza dos animais, da natureza, e sabendo que realmente elas louvam o Senhor. Eu estava chegando em casa, hoje fui ao mercado, e chegando em casa, eu tive a percepção de uma flor, uma casa ao lado da minha casa, do lado de fora do meio-fio, uma planta nasceu, e hoje ela abriu uma linda flor. E quando eu estava chegando, virei a esquina, ia entrar, encostar o carro, embaixo da sombra, de longe, eu fui tomado por a beleza daquela planta. Que coisa linda. Eu pude ver que realmente aquela planta, ela estava louvando ao Senhor, naquele momento, porque é o que ela tinha de aparecer, de mostrar, de expressar ao Senhor. Assim deve ser a nossa vida. Aqui o salmista está dizendo, quem deve ter esse grito de alegria? Toda a terra. O texto está dizendo aqui que apesar do plural, dessa tradução no hebraico, ela também passa pelo singular, a unidade, isto é, não apenas Israel deve louvar o Senhor, um acesso restrito ao templo, mas a convocação à adoração é feita a toda a terra, de forma alegre. Todos nós somos chamados a celebrar o Senhor, e aí quando nós vamos para o verso 2, nós encontramos aqui que é um chamado, não apenas para celebrar, dar gritos de alegria, mas também servir ao Senhor com alegria. Confesso aos irmãos que esse versículo 2 foi um dos que mais impactou o meu coração. Todo o salmo, mas o que o Senhor exige de nós, o que o Senhor espera de nós. O que você acha que Deus espera de você, meu querido irmão? Apenas que você venha aqui, que você sente nessa cadeira, e você saia daqui talvez tendo alguns momentos de pescaria, de desânimo, né, de fraqueza, porque você ficou muito tempo parado, baixou a sua pressão, muito mais do que isso. É você saber por que você está aqui, e o estar aqui é razão maior na sua vida. E aqui o salmista vai traduzir esse verbo para nós, servir, em seu amplo significado está relacionado em prestar culto, como também na nossa língua, em serviço, em servir ao Senhor, em adorar ao Senhor, em expressar ao Senhor, mas não de qualquer jeito, não de qualquer maneira, como algumas pessoas acabam vindo dizendo, eu vou lá porque senão o pastor vai pegar no meu pé. Não é pegar no seu pé, meu irmão, é você saber a razão por qual você vem aqui, servir ao Senhor. Eu estou aqui para prestar um culto ao Senhor, estou aqui para entregar os meus dons, meus talentos ao Senhor, eu quero aprender a servir ao Senhor. Portanto, ainda que sirva a Deus, você deve fazer de uma maneira total da sua vida, seja aqui ou seja em outro lugar, você deve servir ao Senhor.
Servir ao Senhor, apresentar ao Senhor a sua mão para aquele que precisa. Talvez no atender ao necessitado, aquele que precisa de algum amparo. Como também servir ao Senhor e cultuar ao Senhor, sem tenha vergonha de demonstrar e falar que com que outros saiba que você é do Senhor. É um serviço, cultuar, é um serviço que nós prestamos ao Senhor, e é isso que o versículo 2 vai nos ensinar. E aí o salmista nos lembra que o serviço a Deus, no culto, ele não deve ser feito como peso. E aí nós vemos alguns irmãos dizendo, eu tenho que ir, porque já me faz 3 domingos que eu não vou, já fazem 1 mês que eu não vou, se eu não aparecer lá, todo mundo fica ligando, fica perguntando como aquele peso. Não é dessa forma. Se você tem feito assim, querido, você ainda não entendeu o verdadeiro significado e a orientação de estar aqui, é cultuar ao Senhor com alegria. É como o salmista, quando ele declara no 122, dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que haja alegria no seu coração, de servir ao Senhor, mas de chegar aqui e não ficar apenas com as mãos abanando, ou recebendo e avaliando, dizendo, isso eu não gostei, aquilo eu gostei, eu gostaria que fosse do meu jeito, gostaria que fosse de outro jeito, mas venho aqui para servir, e eu vou apresentar um culto ao Senhor. E junto com os irmãos, apresentaremos também todos juntos. Querido, mas não somente isso. Esse capítulo, esse Salmo 100, versículo 1 e 2, fala sobre serviço, sobre celebração de alegria. Mas talvez venha a pergunta, por quê? Ou qual é a razão dessa alegria? Eu devo ter alegria quando eu ganhei algum aumento, quando eu conquistei alguma coisa. Queridos, a razão da alegria não é por aquilo que nós alcançamos, pelas circunstâncias da vida. E é isso que o verso 3 vai nos responder, acerca da razão da alegria, que são os feitos de Deus a favor do seu povo. E olha só a resposta, versículo 3, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Querido, aqui vai tratar da confissão de fé, a quem nós pertencemos. A alegria de servir e cultuar procede de um conhecimento de quem é Deus e a quem pertenço. Por que eu tenho alegria de servir o Senhor? Porque você deve ter alegria de servir o Senhor, porque você sabe a quem você pertence. Quem é o dono da sua vida? Qual tem sido a expressão do seu coração, querido? Você vem aqui porque você é parte dessa denominação, amém. Que você gosta dessa igreja, amém. Mas é muito mais especial do que isso. Você é parte do rebanho, você é pastoreado pelo Senhor, nós somos dele, Ele é o nosso Deus, Ele é o Senhor Deus. Saiba, tenha conhecimento, consciência de que Ele é Deus, e é isso que nós devemos. Se nós conhecemos, se sabemos quem Ele é, nós começamos e nós cultuamos com alegria. O grande problema é que as pessoas não encontram mais razão de voltar, muitos se foram, porque elas não têm esse entendimento de quem pertence e a quem eles devem cultuar. Segunda, querida, e eu quero partir agora para o final dessa nossa meditação, nessa segunda parte, ou talvez a segunda instrução desse Salmo de número 100, versículo 4 e versículo 5, eu quero novamente ler com você. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhes graças, bendizei o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Querido, que nós entendemos nessa segunda afirmação do salmista: acheguem-se ao Senhor com ações de graças e bendiga o seu nome. A pergunta é: de que maneira você se achegou aqui? Como você veio
aqui. Eu não estou dizendo acerca do transporte. Eu não estou dizendo sobre os quilômetros que você percorreu ou os metros que você percorreu. Mas é a essência do seu coração. Achegue-se ao Senhor com ações de graça. O verso 4, o salmista ensina como devemos nos aproximar de Deus. Primeiro ele vai dizer, entre por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Ao entrar para cultuar, com ações de graça, ou seja, com gratidão a Deus no seu coração. Querido, você tem expressão de gratidão, você já agradeceu ao Senhor quando você adentrou aqui, quando você chegou aqui, quando você saiu da sua casa para vir aqui, quando você teve a oportunidade de ligar o seu computador, o seu smartphone e acompanhar esse culto que está sendo transmitido neste lugar? Será que nós temos tido esse cuidado? Será que a igreja do Senhor tem tido esse cuidado? Nós precisamos sair da nossa casa e falar, por que que eu vou à igreja? E aí nós entendemos por que que as pessoas não vêm a um culto. Porque não existe entendimento acerca de por que elas vão. Não há razão. É simplesmente uma agenda. É simplesmente um evento. Quando se trata de um evento, qualquer outro evento, vai ter concorrência. Mas quando se trata desse entendimento, que eu devo vir trazer ações de graça, expressão de gratidão ao Senhor, entrar na tua presença com gratidão, com meu coração grato. Essa é a primeira explicação de por que eu devo me achegar com ações de graça e bendizer o nome dEle. Segundo, a expressão nos seus átrios com hinos de louvor. E aí nós entendemos, querido, para você poder entender, quando o salmista fala em seus átrios, átrios era o local dentro da dependência do templo, mas era fora do santo, e fora do santo dos santos. No lugar santo, somente os sacerdotes entravam e ofereciam sacrifício, e cuidavam da mesa, e dos utensílios, e no santo dos santos, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano. E olha só a diferença. Esse salmo mesmo, ele retratando entrar nos seus átrios, ele também nos leva acerca do entendimento de qual deve ser a nossa aproximação. A nossa aproximação, nós, do tempo da graça, devemos ter ainda mais alegria e mais expressões, porque nós não temos a limitação de chegar em determinado lugar, querer avançar e não poder. Porque hoje, nós não estamos apenas no átrio. Hoje nós estamos no santíssimo lugar. No santo, no santo. Sabe por quê? Nós celebramos hoje, o véu se rasgou. E nos foi dado acesso à presença do Senhor. Nós temos essa liberdade, querido. Ah, querido, e é isso que nós entendemos. O salmista vai falar sobre essa aproximação do Senhor. Nós devemos entender que devemos nos aproximar louvando ao Senhor, com hinos de louvor, com ações de graça. Isso representa que a nossa vinda à casa do Senhor, a presença do Senhor, não deve ser um peso, mas nós temos que observar o nosso coração. Eu não sei se você já parou para pensar, para observar, que aos domingos, às vezes, as coisas tornam muito mais pesadas. De repente, pode ser 1 hora antes, pode ser logo pela manhã, pode ser após o almoço, pode ser antes do almoço, mas o inimigo vai tentar de tudo para roubar a alegria do seu coração de estar aqui. Ah, queridos, a nossa expressão deve ser com alegria, a nossa expressão deve ser com cânticos de louvor, hinos de louvor. Isso nós devemos nos aproximar para cultuar ao Senhor, tendo a consciência da perfeição, dos seus atributos, dos seus atos de salvação a nosso favor. Queridos, devemos chegar sabendo que nós não éramos nada. Você deve lembrar e trazer à sua lembrança a palavra do Senhor, que Ele diz assim através de Pedro: nós que outrora nem éramos povo, e agora somos povo de Deus. Nós que não tínhamos alcançado misericórdia, e agora temos alcançado misericórdia.
temos uma identidade. O Salmo, no verso 4, ele vai finalizar com um comportamento de gratidão. E ele diz: rendam graças ao Senhor, rendei-lhe graças, bendiga o nome do Senhor. Você fez isso quando chegou aqui? Você agradeceu? Querido, eu me lembro do saudoso irmão Samuel, que o Senhor recolheu em janeiro de 2017. Havia uma alegria, um desejo no seu coração de conhecer essa casa. Mas ele não pôde conhecer. Mas o que ele conheceu e o que ele está vivendo é muito melhor do que tudo que nós já vivemos aqui. Ele está na presença do Senhor, mas ele, todas as vezes que ele chegava, e eu era testemunha disso, fui testemunha, conversando com ele, e ele chegava, e ele sentava naquele mesmo lugar, e ali ele dizia: muito obrigado, Senhor, porque eu estou na sua casa. E eu não estou falando dessa casa, que ela é um pouco mais moderna, tem essa estrutura melhor, mas eu estou falando quando ele chegava lá naquela capela, de madeira, furada, sem forro, sem estrutura, sem ar-condicionado, no ventiladorzinho, e ele sentava e falava: muito obrigado, Senhor, porque eu estou na sua casa, estou aqui para te adorar com os meus irmãos. E ele tinha uma expressão muito dele, particular dele, que ele dizia: graças a Deus. Será que tem sido essa a motivação que te traz aqui, que te trouxe aqui, de agradecer ao Senhor, render graças e bendizer o seu nome? Queridos, o verso 4, Deus nos traz uma convocação de prestar culto a Ele, com um coração cheio de gratidão. Mas qual deve ser essa razão? Qual deve ser a razão? Nós vemos nos versículos anteriores a razão da alegria, que nós somos do Senhor, Ele é Deus. Mas aqui, oferecer ações de graça, qual é a razão de oferecer ações de graça ao Senhor? De ter uma expressão de gratidão. E aí a resposta nós temos no versículo 5. O versículo 5 nos traz a resposta. O salmista vai apresentar atributos do Senhor. E nós vemos esse versículo 5 apresentado 3 atributos do Senhor. Ele vai falar a sua bondade, ele vai falar da sua misericórdia, ele vai falar da sua fidelidade. E aí nós entendemos que a bondade do Senhor vai nos trazer a lembrança do cuidado, o cuidado que Ele tem com o seu povo. Tudo que nós temos e tudo que nós somos vai brotar de uma fonte de bondade de Deus. Lembra daquele encontro de Jesus com aquele jovem rico? Quando ele diz assim: bom mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus responde para ele bem assim: não há nenhum bom, a não ser Deus. Queridos, nós somos frutos da bondade de Deus, é um atributo dele. Por que que eu devo chegar com ações de graça, vivendo num tempo de tanta violência, de tanta turbulência, de tanta maldade, sabendo da nossa limitação, que hoje podemos estar respirando agora, e daqui um pouco ser tirado esse fôlego de nós? É porque a sua bondade é sobre nós. Você está tendo uma oportunidade única. Jamais vai existir outra oportunidade como essa, porque o dia de hoje, ele é único. Pode ficar registrado que nós estamos registrando alguns momentos, mas viver aqui, você tem o privilégio de viver esse momento. Mas por quê? Pela bondade do Senhor. Um outro atributo, o salmista vai apresentar a misericórdia, e ela se refere ao amor, um amor pactual de Deus. Aquele pacto que nós celebramos aqui, quando Paulo ele repete o que Jesus disse: esta é a nova aliança do meu sangue. A misericórdia do Senhor fala desse pacto que Deus fez conosco. Uma nova aliança, uma aliança que nós temos hoje vivendo com Ele. Deus nos buscou, firmou um pacto conosco, porque Ele nos ama.
Sabe por que Ele firmou um pacto com você? Sabe por que hoje nós celebramos esse pacto, dessa nova aliança? Não é porque você é rico, porque você é bem sucedido, porque você é bonito, porque você é cheiroso. Tudo isso é maravilhoso ver em você. Mas é melhor do que isso. Você é amado por Deus. Ele escolheu te amar. As misericórdias vai falar desse amor. E é isso que a palavra diz, que as causas de não sermos consumidos são as misericórdias que se renovam sobre nós a cada manhã. Por que eu devo adorar? Porque hoje eu fui renovado. Sabe quando você despertou, querido, nesse dia de domingo, você abriu o seu olho e você contemplou o seu quarto, e você agradeceu porque de repente você não precisou sair logo pela manhã para o trabalho, foi um dia de descanso, e você espreguiçou e você ficou na sua cama. Antes de tudo isso, Deus já trabalhava a seu favor. Ele renovava mais esse dia para esse encontro. Havia e há no coração de Deus uma expectativa de como você iria se apresentar num culto a Ele no dia de hoje. Aí eu pergunto, você surpreendeu ou você frustrou o coração de Deus quando você chegou aqui? Como chegamos aqui? Tudo Ele faz por nós. O grande problema das pessoas acharem que é peso demais, elas olham para o culto e olham para o pastor. Elas retêm alguma coisa como se fosse do pastor ou da liderança. Não conseguem entender, querido, o que Paulo nos ensina no capítulo 11 de Romanos, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente, amém. E não somente as misericórdias, mas o versículo 5, nós estamos chegando no final já, irmãos, vai falar da sua fidelidade, um terceiro atributo de Deus mencionado nesse salmo. E olha só, a fidelidade nos dá a garantia de que Deus cumpre as suas promessas. Eu não sei se você é daqueles que gostam de estar do lado de alguém que é infiel. Tem alguém aqui que gosta? Fala, mas eu amo estar do lado de quem é infiel. Você gosta? Você gosta de ser traído? Você gosta de ser prejudicado? Você gosta de ser entristecido, roubado? É o que o infiel faz. Mas o atributo da natureza de Deus é que Ele é fiel. Paulo vai falar isso quando ele escreve ao seu discípulo Timóteo, que ele é fiel. E mesmo se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. É um atributo natural do Senhor. Ele é fiel. É a garantia que Ele cumpre as suas promessas, e que apesar das nossas fraquezas, Ele vai manter, e Ele vai sustentar o que Ele prometeu, a sua aliança. Por isso que Ele espera que você permaneça fiel. Ele sustenta. Quando as pessoas discutem acerca de que fulano, ciclano perdeu ou não a salvação, se a fulana que morreu foi para o inferno, para o céu, por isso, por aquilo, ninguém vai para o céu porque Deus é injusto, vai para o inferno porque Deus é injusto, vai para o céu porque Deus é defensor dos que fazem isso ou aquilo. Eu entendo, segundo a palavra, que as pessoas elas serão condenadas por elas rejeitarem a fidelidade e o perdão do Senhor. Mas mesmo no último momento, como o ladrão da cruz, reconhecer o tão grande amor, mesmo que o homem não queira, Deus, através de Jesus, sustenta a sua aliança, a sua promessa. E a vontade dele para com o homem é que ninguém se perca. O salmista vai nos trazer esse entendimento sobre essa fidelidade. A explicação da razão de gratidão. Por que
que eu devo ser grato? Por que se preciso for, eu devo entrar pulando dessa altura? De repente o irmão entra na igreja pulando, aleluia, aleluia. Aí um outro lá fala, que será que ele tomou? Não é tomar, irmão, é ser. Você pode entrar e pulando sim de alegria, porque você está firmado no quê? Na bondade de Deus, na misericórdia de Deus e na fidelidade de Deus. Essa é uma afirmação do Senhor a nós. A segunda afirmação, achegue-se ao Senhor com ações de graças e bendiga o seu nome. O salmista finaliza a sua afirmação, que nós devemos ter o cuidado, e somos cuidados de Deus, e que esse cuidado dele para com a nossa vida, não é algo temporal, não é algo passageiro, mas ele finaliza a sua afirmação, dizendo que é eterno. Eu devo render graça ao Senhor, porque o que Ele me deu hoje, o que eu tenho hoje, não acaba amanhã, não finaliza no mês que vem, não tem data de validade, na verdade é eterno. Amém? Diz assim, dura para sempre, de geração em geração. O que eu faço hoje aqui, o que nós fazemos aqui, faremos para toda a eternidade, quando estivermos perante Ele lá no céu. Eu quero concluir com você. Eu quero finalizar essa meditação. Como deve ser a nossa expressão? Como deve ser essa expressão de adoração e dedicação, de culto ao Senhor? Ah, queridos, os servos da antiga aliança, eles eram chamados a entrar apenas no átrio. Mas hoje nós temos a oportunidade de entrar no Santo dos Santos. Não apenas no átrio, não apenas de um lugar, mas na presença do Senhor. Esse é o privilégio que Ele nos dá. Esse é o privilégio que Ele te dá. Então eu quero dizer a você, querido, e eu quero te fortalecer, a quando a gente se reunir, a quando você estiver aqui cultuando o Senhor, você vir à igreja de Cristo, certifique-se o seu coração. E aí eu quero entrar naquela palavra que nós lemos em 1 Coríntios 11, não apenas quando trata da ceia, mas também na expressão de culto ao Senhor, quando ele fala, examine-se o homem a si mesmo. Eu quero que você pegue apenas essa parte, e é isso que o salmista está nos ensinando, certificar se o nosso coração, realmente ele está cheio de gratidão. Se de repente não tiver, você estiver cheio de mágoa, de rancor, de outros pensamentos, de ira, por aquilo que talvez não te dê alegria, ou roube a sua alegria de louvar ao Senhor, você precisa cultivar essa gratidão, não só no domingo. O grande problema é que as pessoas tentam se encher somente no domingo para estar na presença do Senhor. Mas eu tenho a alegria de estar aqui, por aquilo que eu vivi durante a semana. Se eu vivi longe do Senhor, eu não vou ter motivação de estar aqui na presença do Senhor. Mas se eu vivi na presença do Senhor toda essa semana, o estar aqui no domingo será uma continuidade. Eu vou continuar aquilo que eu vivi durante a semana. O meu coração será cheio de gratidão. Que a sua semana seja assim. Talvez você viveu algo diferente na semana passada, e por isso hoje tornou difícil. Mas eu quero agora, segundo essa palavra, que você observe a sua expressão de dedicação, de cultuar ao Senhor. Não no domingo pela manhã, ou no sábado à noite. Não, mas a partir de agora, eu quero estar na sua presença, Senhor. Porque eu sei que o Senhor é bom, e a sua fidelidade, e a sua misericórdia, dura para sempre, de geração em geração, e grande é a sua fidelidade. Eu te convido a ficar de pé, querido. Vamos finalizar louvando o Senhor com um cântico.
uma expressão de gratidão, Senhor, que você faça uso da letra desse cântico como parte da sua oração, mas você já pode estar orando ao Senhor. E a pergunta é: como está a expressão de dedicação de culto ao Senhor? Talvez você achava que dependia de fatores externos, mas não, é daquilo que está no seu coração, aquilo que você viveu durante a semana, aquilo que Deus é, aquilo que Ele representa, aquilo que Ele compartilha contigo. Aleluias.